Fala pessoal, beleza? A gente está começando aqui o primeiro podcast da Panic Lobster, ainda estamos procurando o melhor nome para ele. E é um podcast que vai falar bastante sobre gestão de pessoas, RH, recrutamento, startup e inovação. Hoje temos aqui o Guilherme Freitas, gerente de RH da Marins Bertoldi. A gente vai falar bastante sobre recrutamento, divulgação de vagas. Ele tem uma estratégia bem interessante que ele usa no LinkedIn, ele é bem presente na parte de marketing digital. Então, seja bem-vindo aí, Guilherme. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. E hoje a gente vai falar sobre tudo isso. Então, se quiser dar um pitch e se apresentar em 30 segundos, quem é Guilherme, o que ele faz, de onde ele veio, já começamos arrebentando. Olá, Thiago, boa tarde. Obrigado pelo convite. Então, como você falou, eu sou gerente de RH do Marins Bertoldi Advogados. Sou formado em contabilidade, não tem nada a ver com gestão de pessoas, mas minha carreira sempre foi na área de RH. Puxei muito para o departamento pessoal e fui me especializando e hoje faço gestão de pessoas, né? Tenho um MBA em planejamento de controladoria, tenho uma pós-graduação em gestão de pessoas e sou formado também em perfil comportamental DISC, podendo atuar como consultor. E dentre outros cursos para me especializar na área de gestão de pessoas. E hoje toco aí a gestão de pessoas do Marins Bertoldi, que é focado na área jurídica, então é um desafio tremendo aí para minha carreira. Bacana. E me fala um pouco como que o processo de recrutamento de pessoas mudou ao longo dos anos e como você vê hoje a tecnologia afetando, né, essa mudança no mercado, tanto que a gente estava conversando agora há pouco sobre os profissionais de tecnologia dentro das áreas, inclusive do direito. Como que funciona isso hoje em dia? Eu acho que a forma de recrutamento, comparado com antigamente, por exemplo, hoje nós temos o LinkedIn e Facebook, que são duas ferramentas estrondosas que a gente consegue captar muitos profissionais talentosos. LinkedIn, por exemplo, tem várias ferramentas que são compradas no qual você consegue já fazer uma pré-triagem via LinkedIn. Antigamente não, antigamente era aquele currículo de papel que você tinha que ficar riscando os requisitos que eram da vagas ou não, o perfil que era mais perto do que o do buscado. E hoje o LinkedIn já tem uma ferramenta que você consegue só, como se fosse flegar ali o que você precisa de perfil comportamental e de perfil também profissional. E você tem aí uma triagem já que te auxilia e diminui muito o trabalho, né, do recrutador. Facebook também tem a ferramenta de vagas, né, de divulgação de vagas. Qual profissional também consegue se candidatar no Facebook, lá, né, na opção de vagas, enfim. Não tem uma triagem tão completa quanto o LinkedIn, porque a finalidade do Facebook não é esta. Mas também o Facebook atinge milhares de pessoas, né? Então, uma divulgação de vaga com compartilhamentos, enfim, você consegue ter aí todas esses perfis. E tem várias outras ferramentas, né? Vários outros softwares no qual você consegue captar currículo no mercado. Vários sites também que te possibilitam aí fazer um pré-filtro do perfil que você busca. E isso tem ajudado muito, né? Isso você consegue dispor o tempo das pessoas nessa triagem em outras coisas, em outras atividades, na gestão de pessoas, no desenvolvimento humano. Isso falando só de recrutamento, né? Na parte da triagem mesmo, porque recrutamento não para por aí. Tem aí muitas coisas pela frente. E hoje, Guilherme, qual que você acha que é o principal desafio que você tem na parte de divulgação de vagas e como você nessa primeira triagem, como você começa já a encontrar características como perfil comportamental do colaborador que você está procurando, das pessoas que você já está filtrando? Hoje a gente utiliza muito, na triagem, claro, você não consegue fazer algo do perfil comportamental. Hoje, uma inovação que veio também, você consegue fazer entrevistas online, né? Você não precisa chamar o candidato para ir até você consegue fazer esse pré-filtro online e depois, se ele passar os seus requisitos, no segundo momento você chama. Nesse segundo momento, a gente utiliza muito a entrevista por competência. O que é entrevista por competência? Quando você coloca algumas situações que você quer ouvir da pessoa como ela lidou com essas situações. É como se fosse assim, comportamento do passado prediz comportamento do futuro. Eu quero contratar uma babá, por exemplo. Eu vou perguntar para babá, no teu antigo emprego, como que você atravessava a rua com o filho do seu chefe, da sua patroa?
Eu ia pela faixa de pedestre. Então eu sei que com meu filho, ela vai pela faixa de pedestre. Quer dizer, não é total certeza, claro, né? Mas a gente já consegue imaginar que ela vai ter o mesmo comportamento que ela teve no passado. Então, entrevista por competência é isso. É você colocar algumas situações e saber como a pessoa lidou com essas situações. Então, é uma ferramenta extremamente ativa e boa para você conseguir pegar um pouquinho do perfil comportamental da pessoa. Hoje eu trabalho com testes também, né? Além disso, a gente tem alguns testes aí. Existe um teste comportamental chamado DISC, que avalia que o profissional tem aí quatro comportamentos, que tem os que se destacam, não se destacam, né? E tem as características de cada um deles. E a gente aplica esse teste, algumas perguntinhas aí, e através disso você consegue ver se o profissional tem o perfil para a vaga que a gente divulgou, enfim, ou não tem, ou se tem o perfil para uma outra vaga. Acontece muito disso também, de a gente abrir uma vaga, um profissional se candidata, a gente viu que não tem o perfil para essa vaga, mas já consegue visualizar ele em outra posição na empresa, que talvez ainda não tenha vaga, mas ou a gente abre para aproveitar esse profissional, ou a gente deixa ali o currículo em stand-by para chamá-lo quando essa vaga abrir. Então acontece muito disso. E isso é através do perfil comportamental. Uma coisa que eu vi que eu achei bem interessante e um ponto-chave é o processo de divulgação de vocês, né? Uma coisa que hoje é difícil é a divulgação da vaga chegar no candidato certo que vocês esperam, né? Então vocês têm uma estratégia muito interessante de divulgação nas redes sociais, como você falou. Tem algum destaque, algum case que você gostaria de comentar que foi bacana, onde vocês trabalharam com toda uma estratégia por trás e vocês encontraram uma pessoa que era um fit perfeito para uma vaga? Eu não específico do recrutamento de seleção, mas é algo que a gente fez no qual nos trouxe muitos candidatos. Uma vez a gente promoveu um estagiário do TI, e nessa promoção eu fiz um texto do LinkedIn, né? E eu tinha uma abordagem que nós perdemos um estagiário. Mas em contrapartida nós ganhamos um auxiliar de TI, né? E botei vários quesitos comportamentais positivos desse profissional. Então eu acho que isso demonstrou uma valorização da pessoa no Marins Bertoldi. Não somente do profissional, mas a gente lida com pessoas. E isso fez com que naquela semana o meu banco de dados aumentasse muito. Então, creio eu que porque as pessoas viram essa abordagem do Marins Bertoldi em relação aos nossos profissionais, né, esse cuidado, esse carinho com o profissional, fez com que o meu banco de dados aumentasse. Mas, evidente que qualquer vaga que a gente vai disponibilizar, hoje o LinkedIn é a maior ferramenta. Né? Então, assim, a estratégia que nós usamos: divulgação LinkedIn, divulgação Facebook, divulgação Instagram. Com essa divulgação, todos os nossos integrantes das equipes fazem os compartilhamentos. Então, a gente consegue abranger um número de pessoas imenso. Hoje nós temos 120 pessoas na equipe, entre Curitiba e filial Cascavel. Então, se dessas 120 pessoas, 70 pessoas que têm redes sociais compartilham, então a gente já abrangeu aí que cada um tem aí o número de 2.000 seguidores, 2.000 amigos no Facebook, pronto, a gente já tem uma gama um alcance bem extenso de pessoas, né? Então, acho que essa é a maior estratégia. E, claro, com essa estratégia a gente tem excelentes profissionais. Porque daí profissionais que estão ativos no mercado, às vezes não estão buscando vaga, mas chama atenção algum anúncio nosso, com uma abordagem diferente. Isso faz com que a gente consiga aí captar esses profissionais. Mas eu ainda assim acredito muito mais no network. Perfeito. Então, assim, né, a gente falar entre profissionais de RH, trocar essa figurinha, eu acho que isso ainda é mais positivo. Já caindo de volta e continuando no assunto de tecnologia, recrutamento e gestão de pessoas, existe um movimento muito forte dentro do direito, que é o direito digital, né? Então, como é que você lida no processo de recrutamento e como você constrói essas áreas no ponto de vista de gestão de pessoas dentro da Marins Bertoldi? O direito digital, hoje nós temos a área de direito digital e é a nova área, né? É um bebê, ela começou ano passado. Porque essa parte de inovação do direito digital em si é muito novo, né? Não é a área do Marins Bertoldi que é nova, mas o direito digital é muito novo. Até estamos com um processo de recrutamento e seleção para essa área ativo. Qual que é a minha dificuldade para achar profissionais, por exemplo? Isso eu tenho que deixar muito específico até para o gestor da área.
Eu não posso exigir um profissional com experiência de tanto tempo na área de direito digital, sendo que o direito digital é novo. Né? Tem alguns requisitos da vaga que a gente pode absorver para facilitar esse processo, mas a gente tem que ter uma régua baixa. E tem a Lei Geral de Proteção de Dados que está vindo aí pesado, né? A LGPD. Com a LGPD vindo, eu preciso de profissionais que ao menos estudem o direito digital e saibam o que é a LGPD. Quais são os impactos que a LGPD vai trazer para todas as empresas. Não só para o Marins Bertoldi, para grandes empresas, no geral. Então, com esses estudos, com essa capacitação, eles precisam nos ajudar a inovar as coisas. Né? O Marins Bertoldi está passando por inovação através da LGPD, né? Com alguns quesitos da LGPD. Até mesmo, né, trabalhamos com muitos dados. Né? A nossa matéria-prima é pessoas. E os nossos clientes são pessoas, né? Processos. Então, a gente tem aí os dados que a gente acaba tendo, né, com a gente. Então, primeiro a gente precisa passar por essa adequação à lei, que já está bem avançado. Claro, nós temos um profissional super experiente lá. E para até demonstrar para os nossos clientes a importância que é a gente se adequar à lei que está chegando. Então, e o profissional que entra para o direito digital precisa ter também essa visão. Certo. Você comentou da dificuldade de encontrar profissionais por ser uma área muito nova, né? Que é justamente essa mistura entre conhecimento extremamente específico de uma área e o impacto que a tecnologia tem nessa área, né? Como é que você tem superado isso? Como você encontra essas pessoas e quais são... Como você supera o desafio justamente de conseguir encontrar os profissionais que têm um perfil, não necessariamente de conhecimento, que vocês vão ter que desenvolver, porque é uma área muito nova, e até mesmo encontrar profissionais que já têm essa experiência? A gente vai muito... quando envolve o direito digital, claro, diferente de uma outra empresa de digital, eu não posso botar um quesito que eu vou avaliar somente o seu perfil. Na área de direito, eu preciso avaliar, além do perfil, a formação também. Eu não posso ter um advogado que não seja formado em direito, né? No meu caso, eu sou um gestor de RH e não sou formado em psicologia ou administração, que é comum. Na área de direito, eu não consigo fazer isso. Então, assim, um pré-requisito é a formação em direito. Mas, como é tudo muito novo, é muito perfil comportamental mesmo. A área do digital tem um perfil que é um pouco diferente das outras áreas. Então, nós precisamos avaliar esse perfil. Né? Como? Através de entrevistas por competência, através de conhecer o profissional. Eu ainda acredito muito no brilho no olhar. Então, assim, é chamar o profissional e falar o que é a área do direito digital, quais são as funções do direito digital, e o profissional sentir do que nós estamos falando e se ele quer entrar nesse barco junto. Então, acho que a gente vai mais por esse caminho do que avaliar muito a técnica, porque a técnica é muito novo. E inovação, tendências dentro da área de direito, como por exemplo, como que funciona, como é que se promove a cultura de inovação dentro da empresa, olhando para as pessoas, né? E também, óbvio que isso está muito diretamente relacionado com a qualidade das pessoas que você tem, com a tua metodologia de recrutamento, e como que você promove e monitora essas características para você, por exemplo, desenvolver áreas novas como a parte de direito digital? Eu acho que tudo que envolve inovação e tratando-se de pessoas, você precisa capacitá-las. Então não basta eu colocar, por exemplo, um novo sistema robô que vai fazer atividades que hoje uma pessoa faz, sem capacitar essa pessoa para novas atividades. Por quê? Porque a pessoa pode criar aquele pensamento de que não, o robô está tirando o meu emprego. E não é isso. O robô está te dando possibilidade de você aprender coisas novas. Então, cabe aos recursos humanos em demonstrar isso para o profissional, em capacitá-lo para essas coisas novas, para dar todo esse suporte e esse apoio para o profissional, para tirar esse estereótipo de que o robô vem tirar o emprego do humano. Não, o robô vem para facilitar muita coisa e para te dar novas oportunidades. E na área de recrutamento, como você vê essas tecnologias e tendências, fora a parte de rede social, LinkedIn, Facebook, onde você trabalha ali mais no topo do funil para você adquirir pessoas? Hoje você trabalha com alguma ferramenta específica ou vê alguma tendência específica na parte de gestão de pessoas, algumas soluções de analytics?
conceito de RH ágil, que se fala muito hoje em dia. Como que você vê isso hoje afetando o teu dia a dia, não só na parte de recrutamento, mas na gestão de pessoas como um todo? Vamos falar um pouquinho assim, por exemplo, avaliação de desempenho de um profissional. Hoje eu consigo ter uma avaliação de desempenho no meu sistema, no qual esse sistema eu consigo ver daqui a algum tempo se o que eu conversei com o profissional, né, ali no passado. Eu consigo ter essa administração mais fácil, né, mais leve dessa avaliação, por exemplo, dessa ferramenta. Feedbacks. A principal ferramenta hoje para o desenvolvimento humano é feedback. Né? Mas existe o feedback formal e o informal. Né? Eu sou muito a favor do feedback informal, aquele que você no dia a dia você está dando feedback para o seu liderado. Mas precisa-se ter também o formal. Você formalizar esse feedback, os pontos do qual o teu profissional precisa se desenvolver. Antes era tudo por via formulário. Né? Você tinha lá os arquivos no Recursos Humanos, aquelas gavetinhas com chave que você tinha que arquivar tudo. Hoje você consegue ter tudo isso em sistema. Né? O sistema consegue te alertar, olha, precisa fazer feedback do profissional que já faz em tanto tempo que você fez esse feedback. Então, acho que isso vem para facilitar muita coisa. Então, e volto a dizer, com isso o profissional consegue se dedicar em novas coisas. Né? A gente não fica preso nessas atividades. Otimiza o tempo, exatamente essa palavra, otimiza demais. Tanto no recrutamento e seleção, a gente consegue ter um perfil mais filtrado na nossa mão para poder chamar para entrevistas, tanto aí em todos os subsistemas de RH. Legal. E uma pergunta mais pessoal, assim, que eu fiquei bem curioso quando você contou que você é formado em contabilidade. Como que você acredita que a contabilidade ajuda você hoje, os conhecimentos de contabilidade que você adquiriu na tua faculdade, na tua vida também, como que você acredita que formações de outsiders, né? Esse comportamento hoje de ter pessoas que têm formações não necessariamente direcionado com a área que elas atuam, como você vê essa oportunidade de você usar conhecimentos adquiridos de outras áreas dentro da área de gestão de pessoas que você atua já faz bastante tempo? Hoje, como eu sou formado em contabilidade, sou contador, tenho CRC ativo, a minha carreira desde o começo iniciou-se no departamento pessoal. Então, assim, eu consigo ter a visão do departamento pessoal desde a contratação de um profissional, né, todos o procedimento para a contratação, até o fechamento de uma folha, né, o envio da folha para a contabilidade para poder fazer um balanço depois. Então, isso me facilita. O que a minha formação me facilita hoje no meu departamento? Eu consigo ter uma facilidade para analisar o meu orçamento, o orçamento da minha área, se é possível ou não autorizar um treinamento para um profissional, né, no qual a gente incentiva, né? Então a gente tem um orçamento para isso, uma promoção, além do âmbito comportamental, mas no âmbito financeiro também. Então acho que a parte financeira da minha formação me ajuda muito a tomar algumas decisões também. Lógico, o âmbito pessoas vai muito mais forte que o financeiro, até porque estou mais de 10 anos, né, no âmbito pessoas, né, e não tanto no financeiro, mas isso me facilita muito para tomar decisões. Legal. E pessoas que gostariam de trabalhar na Marins Bertoldi, quais são as dicas, como você vê o casamento entre valores de pessoas e a Marins Bertoldi? Assim, quais são suas dicas de pessoas que têm muito interesse em trabalhar na área de direito ou na área de tecnologia dentro da Marins Bertoldi? Quais são as principais características que vocês buscam? Hoje no Marins Bertoldi, que é um escritório referência de excelência, não basta você apenas ser um profissional de referência e excelência. Tem que estar dentro dos nossos valores humanos. Então, o Marins Bertoldi é uma empresa muito humana. Então, acaba tendo... se o profissional pode ser o melhor advogado do país, se não bate com nossos valores humanos, né, de respeito às pessoas, respeito ao profissional, não pode fazer parte do Marins Bertoldi. Então, não só a Marins Bertoldi, qualquer outra empresa. Se um profissional quer fazer parte desta empresa, pode ter certeza que das formas de recrutar esse profissional é ver se ele bate com os valores, né, dessa organização. Porque se não bater, não tem porquê. A gente acaba se indispondo com o profissional e até mesmo com a empresa. Né? Por que a gente vai manter um profissional que não tem os nossos valores? Às vezes o profissional é muito bom, mas é diferente o trato, às vezes a forma com que ele lida com determinadas situações não condiz com a forma que costumamos lidar. E isso é super normal, isso acontece, né, em todas as empresas.
Então, eu acho que até esse respeito com o profissional é a gente deixar isso tudo muito claro. Olha, os nossos valores são esses, topa esses valores. É isso que acho que a transparência ainda é o melhor caminho. Legal, a gente conversou bastante também sobre a parte de desenvolvimento de colaboradores, que é a forma justamente que você procura manter a inovação acesa dentro da empresa, que é um processo extremamente importante hoje em dia no mundo dinâmico, que exige não só a adaptação das pessoas que fazem parte de uma corporação, mas a adaptação da empresa às novas realidades do mercado, certo? A gente pediu para você trazer algumas referências, dicas de livros, sites que você recomenda, e o que você trouxe pra gente de bacana? Eu costumo ler muito livros técnicos linkados à gestão de pessoas. Então, eu acho que é um hobby que eu tenho. Então, eu trouxe alguns nomes, alguns livros que eu acho que ajudam muito, tanto na parte de recrutamento e seleção, e na parte do desenvolvimento humano, que eu acho que para uma área de RH uma das funções principais, desenvolver o profissional que hoje está na empresa. Tem um livro chamado Gestão de Pessoas Não é com RH, do José Luiz Bichueli. Esse livro, ele mostra que o departamento de recursos humanos precisa dar o apoio de gestão de pessoas. Mas quem faz a gestão de pessoas é o líder. Uhum. Linkado a isso, tem um outro livro que eu gosto muito, que é do Paulo Vieira de Campos, chamado Virei Líder e Agora. Então ele mostra, eu acho que para todas as pessoas que acabaram de virar líder ou que já são líderes há um tempo, precisam ler esse livro. Eu acho que se eu tivesse lido esse livro antes de eu assumir um papel de liderança, eu seria um líder muito melhor. Porque ele traz dicas básicas na liderança de uma pessoa. Tem também Inteligência Emocional, Daniel Goleman, que é fenomenal. Fantástico. O profissional, acho que não só para a área de recursos humanos. Acho que todo profissional precisa ter essa inteligência. Ler esse livro, entender o que é inteligência emocional e aplicar a inteligência emocional na área profissional. E pessoal também, né? A área de recrutamento e seleção tem um livro chamado Planejamento, Recrutamento e Seleção de Pessoal, que é como agregar talentos à empresa, que é do pai de recrutamento e seleção, que é o Idalberto Chiavenato, que é um livro muito bom também, te traz algumas dicas de como avaliar profissional. Para quem está em busca de recolocação, tem um livro da Thaís Targa, que é fenomenal também, que se chama Você de Emprego Novo. Thaís Targa também tem a página no LinkedIn, que tem muitos seguidores, ela dá várias dicas aí, né, de recolocação profissional, dicas no âmbito profissional, que eu achei fenomenal também. Então, acho que é interessante também quem está em busca de emprego, seguir a Thaís Targa no LinkedIn, nas redes sociais. Tem um podcast Professional da CBN, que ele aborda vários temas na área de gestão de pessoas e na vida corporativa. Então, assim, lógico que eu mais me interesso no âmbito de gestão de pessoas, até foi através desse podcast que eu consegui descobrir esse livro do Virei Líder e Agora, do Paulo Vieira de Campos, consegui fazer um treinamento com ele lá em São Paulo, e eu acho que isso é fenomenal, que me ajudou muito aí na minha liderança hoje. E também para quem é gestor, tem um livro chamado Os 5 Desafios das Equipes, que é do Patrick Leguni, o nome do autor, que é um livro que mostra como você lidar com diferentes perfis dentro da sua equipe, né, da empresa, enfim, é sensacional. Me fale um pouco, se você tem alguma dica, alguma coisa que você gostaria de compartilhar com o pessoal de RH, quais são os takeaways que o Guilherme tem nessa jornada já de trabalhar há bastante tempo na parte de RH? Eu acho que o principal é a valorização do profissional. Eu acho que é o dever do RH demonstrar para a empresa que o profissional precisa ser valorizado. Isso eu não falo só no âmbito financeiro, né? É justamente você dar suporte profissional para se desenvolver da empresa. Estamos trabalhando com pessoas. Então, eu acho que a maior matéria-prima de qualquer empresa são pessoas. Mesmo a empresa que é toda mecanizada, por trás disso tem alguma pessoa ali trabalhando. Então, eu acho que isso é muito importante. A dica o recado que eu deixo para todos os profissionais, que é essa valorização mesmo de pessoas, o desenvolvimento humano, o respeito com o profissional, desde a sua contratação até a sua demissão, entender o porquê da demissão, na contratação, a integração dele com a empresa, né? Pô, tá chegando um perfil novo na empresa que tá chegando, a pessoa não conhece ninguém, então é você ter todo esse respeito, esse carinho, esse cuidado com o profissional. Então, Guilherme, agora só pra gente encerrar, a gente preparou algumas perguntas surpresas. E caso você queira passar, também fique à vontade, tá? Você pode pegar o outro cartão. Vou pegar na ponta. Pega o último então, beleza.
Qual a ação que você cometeu que mais impactou de maneira positiva uma empresa ou projeto que você trabalha ou já trabalhou? Muito boa. Eu trabalhava numa empresa antes que nós tínhamos um pequeno problema com lideranças. Então eu fechei algumas parcerias e nós montamos um programa de lideranças que chamava o Time de Alta Performance, que era um programa que mensalmente teria alguns módulos que iam tratar diversos temas. Inteligência emocional, equipes de alta performance, comunicação. E no final desse programa, nós íamos avaliar se o profissional tinha o perfil para assumir uma liderança ou não. E foi um projeto sensacional, contei com alguns parceiros, coaches e tal, e eu acho que isso foi uma conquista que eu tive, que ali vários profissionais se enxergaram como líderes. Não estou mais na empresa, mas sei que depois da minha saída, muitos desses profissionais se tornaram líderes. Alguns enxergam que não é isso que queriam, então acho que isso foi positivo também para demonstrar que eu quero seguir uma carreira de especialista no liderança, que o estereótipo é esse, né? Eu quero trabalhar para ser um gerente. Às vezes a pessoa não quer ser um gerente, às vezes a pessoa quer ser um especialista. Então é respeitar isso. Então acho que esse treinamento demonstrou essas ações aí que acho que foi dos projetos que eu toquei que me trouxe muitos ganhos. Boa, muito legal. E aproveitando seu gancho para uma última pergunta rapidinha, como que você acha que a comunicação afeta hoje as empresas? Eu acho que a comunicação tem uma importância na empresa que se você não tiver uma comunicação boa, você não tem profissionais engajados. Então, assim, qualquer mudança que aconteça, você precisa comunicar às empresas. Eu participei de um benchmark de RH no Google. Isso faz uns 2 meses. E como é que o Google trata essa parte de comunicação? Uma estratégia que eu achei muito bacana. Semanalmente, os fundadores do Google se reúnem e fazem um talk show para os trabalhadores, para os colaboradores. Nos perguntem o que vocês quiserem. E eles falam. O que isso traz para os profissionais do Google? Um senso de pertencimento. Então, no qual eles não vão vazar as estratégias do Google, porque eles se sentem pertencentes à empresa. O que isso nos mostra? Que quando a comunicação é boa, você tem profissionais engajados. Quando você tem profissionais engajados, você tem uma produtividade muito melhor. Então, você tem os profissionais que vestem a camisa da empresa. Então, agora, se a comunicação não é boa, aí você tem profissionais que talvez não confiem na empresa, não tenham esse senso de pertencimento com a empresa. Muito bom case. Eu acho que isso é uma coisa que as empresas e as pessoas que estiverem escutando esse podcast também podem pensar em estratégias parecidas como esse case do Google que se trouxe, pensando num processo de desenvolver uma cultura organizacional focada e com uma boa comunicação para justamente desenvolver mais sentimento de pertencimento e engajamento. Muito obrigado pela tua participação, Guilherme. Como é que a gente encontra vocês nas redes sociais? Como é que encontra o Guilherme e também a Marins Bertoldi nas redes sociais? Obrigado. Marins Bertoldi tem LinkedIn, Facebook, Instagram, Marins Bertoldi Advogados. Eu tenho LinkedIn, Guilherme Freitas, né, gerente de RH do Marins Bertoldi Advogados, já me acha lá. E Facebook também, Guilherme Freitas. Guilherme, muito obrigado pela tua presença aí mais uma vez, de estar aqui conversando com a gente sobre temas de RH. E é isso aí. Até a próxima. Obrigado.